Boa noite, irmãos. Saúde, amada igreja, na graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Bom, irmãos, com grande alegria que temos o prazer e o privilégio de estarmos mais uma vez na casa de Deus e podermos, mais uma vez, prestar culto ao Senhor, mas também ter o privilégio de poder ouvir a voz de Deus falando para com as nossas vidas. E espero que, de fato, a palavra de Deus possa falar conosco nesta noite, possa impactar as nossas vidas, e mais que simplesmente ser meras palavras faladas, que ela possa, de fato, fazer efeito e ser viva e eficaz na vida de cada um aqui nesta noite. Amém? Antes de desenvolvermos o texto da nossa meditação nesta noite, gostaria de contar uma pequena historinha para que você refletisse um pouco e para que você colocasse a sua vida em reflexão sobre aquilo que nós trataremos aqui nesta noite. Digamos que você se encontra numa situação extremamente delicada da sua vida. Essa situação é tão delicada que a sua vida está em risco. E você já tentou fazer de todas as formas para conseguir recuperar a sua vida, para conseguir livrar a sua vida dessa situação. Mas quanto mais esforço você emanou, mais você percebeu que os seus esforços eram em vão. Então, já totalmente desgastado, totalmente angustiado, chega ao seu conhecimento que um desconhecido poderia resolver a sua situação. Aí provavelmente ficaríamos ainda mais desesperados nessa condição. Pois o que levaria um desconhecido a se sacrificar, seja qual fosse o sacrifício por mim? O que levaria um desconhecido a colocar a vida dele em jogo pela minha vida, pela sua vida? O que levaria um desconhecido a se oferecer, a ponto até mesmo de entregar a sua própria vida pela minha vida? Pense um pouco sobre isso, enquanto nós vamos refletir no texto da nossa meditação nesta noite. O texto da nossa meditação nesta noite se encontra em Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 14. Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 14. Antes de lermos a palavra do Senhor, vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e bendito seja o Teu santo nome, ó Senhor. Te agradecemos porque até aqui, ó Senhor Deus, podemos Te louvar e ao mesmo tempo ser ministrados, ó Pai, por louvores que de fato falam da Tua graça para com as nossas vidas. Falavam, ó Senhor Deus, acerca do sacrifício de Jesus Cristo. Podemos, ó Senhor Deus, ter o privilégio de poder Te louvar e dizer que somente o Senhor é santo, santo, santo. Deus onipotente, Deus justo. E exatamente por conta da Sua justiça, nós também sabemos, ó Senhor Deus, que estávamos desgarrados, longe de Ti, encontrávamos, ó Senhor Deus, mortos nos nossos delitos e pecados, e éramos, ó Senhor Deus, inimigos do Senhor. Mas o Senhor nos deu o privilégio, ó Senhor Deus, o Seu Santo Espírito, numa ação graciosa, de tocar nas nossas vidas. E exatamente por isso estamos aqui nesta noite, ó Pai. E por isso somos gratos ao Senhor. E neste momento, ó Senhor Deus, pedimos que o Senhor Deus esteja falando para conosco nesta noite, através da Tua palavra, ó Pai. Que a Tua voz, de fato, ó Senhor Deus, possa emanar nos nossos ouvidos, que o Senhor Deus possa abrir o nosso entendimento para compreendermos o que o Senhor tem a falar para conosco aqui nesta noite, ó Pai. E que a Tua palavra, ó Senhor Deus, possa ser algo tão vivo, tão eficaz nas nossas vidas, que não fique simplesmente, ó Senhor Deus, presa a mais um mero culto à noite. Mas, Senhor Deus, que ela seja tão eficaz e tão viva nas nossas vidas, que nós possamos sair daqui nesta noite transformados por Ti. A ponto, ó Senhor Deus, de fato, ó Pai, queremos anunciar o Teu Evangelho, ó Senhor Deus, aonde quer que estivermos. Que possamos, ó Senhor Deus, resplandecer a Tua luz, a Tua face através das nossas vidas, ó Pai. Que o Teu Evangelho, de fato, ó Senhor Deus, possa emanar, ó Senhor Deus, possa exaurir, brotar, ó Senhor Deus, pelos nossos pulmões, pelas nossas bocas,
Ó Pai, que aonde nós adentrarmos, que o Teu Santo Espírito, ó Senhor Deus, possa nos usar e fazer de nós verdadeiros instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai. Por favor, ó Senhor Deus, usa as nossas vidas, mas, ó Senhor Deus, também fale conosco, para que nós possamos, ó Pai, ter a Tua palavra guardada nos nossos corações, guardado nos nossos entendimentos, ó Pai. Como o salmista falava, ó Senhor Deus, dai-nos sede da Tua palavra, assim como a corça anseia por águas, e que nós possamos guardar a Tua palavra para não pecar contra Ti, ó Senhor. Usa as nossas vidas de maneira que agrade a Ti. No nome santo e soberano de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 14, diz o seguinte: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia. Esse texto é maravilhoso. Mas antes de refletirmos no texto, fazer um breve panorama sobre a carta aos Romanos, que é exatamente onde esse texto se encontra. A carta aos Romanos, diferentemente da maioria das epístolas de Paulo, que eram epístolas que normalmente estava fazendo alguma correção, seja ela por alguma atitude imprudente de algum fiel, ou por algum devaneio de teologia, mas normalmente eram cartas corretivas. A exemplo, a carta aos Coríntios, as duas cartas são cartas deste nível, deste patamar, assim também como a carta aos Gálatas, que são cartas que visam a correção e melhor instrução do povo. Já a carta aos Romanos, quando Paulo descreve essa carta, ela tem como cunho, como tese, exatamente defender uma teologia. E pregar essa teologia aos romanos, pois os romanos não tiveram o privilégio de ter alguma instrução dos apóstolos. E Paulo então escreve essa carta exatamente no intuito de instruir a igreja de Roma. E a carta aos Romanos, Paulo ele vai começando a sua tese, que inclusive é uma tese fantástica, acerca da graça. Ele começa descrevendo essa tese nos 2 primeiros capítulos e meados do capítulo 3 de Romanos, falando exatamente de que o homem é pecador por natureza. E naquela época havia uma certa dicotomia, que os judeus se achavam superiores aos gentios, e Paulo faz questão de relatar que tanto o judeu quanto o gentio é pecador. E ambos carecem da graça de Deus. E ele faz isso no capítulo 3,
versículos 10 até o versículo 13, fazendo até uma referência ao Salmo 53, e esse texto também bastante similar no Salmo 14. Olha só o que ele diz: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E tanto eu quanto você também estamos nesse balaio. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. E não há absolutamente nada que nós possamos fazer, não há esforço humano que possa ser feito, de maneira que nós consigamos nos reconciliar a Deus. Não há absolutamente nada que possamos fazer. E Paulo continua relatando, aí ele vai para o capítulo 4, capítulo 5, e começa a falar exatamente acerca da justificação. E que essa justificação que foi dada por Deus é mediante a fé, pela graça. E um dos textos mais tremendos acerca disso é exatamente Romanos capítulo 5. Versículo 1, ele começa dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mediante a fé, pela graça. Da última vez que eu tive o privilégio de pregar aqui, eu disse o seguinte para os irmãos: só existe duas formas de você pagar a sua dívida para com Deus. Porque Deus ele é gracioso, mas também ele é justo. E a única forma de pagar é ou você pagar o salário do pecado, que é a morte, e morte eterna, porque você e eu somos pecadores, e essa morte eterna é exatamente a distância de Deus, desolados de Deus no inferno. Isso parece ser duro, mas é verdade. Ou você aceitar, mediante a ação graciosa do Espírito Santo de Deus na sua vida, o sacrifício de Jesus Cristo feito por você. Porque ali sim foi pago. E foi um valor muito alto. O sangue precioso do Cordeiro vertido na cruz, por mim e por você. Só existem essas duas formas. Não há outra forma. Exatamente para sanar a justiça de Deus, somente desta maneira. E a grande questão é, de qual maneira você irá pagar a sua dívida? E Paulo, então, ele vai descrevendo tudo isso acerca da justificação. E no finalzinho do capítulo 5, a partir do versículo 19, ele diz o seguinte: porque como pela desobediência de um só homem, no caso Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, no caso Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é tremendo. Mas ao mesmo tempo que é tremendo, é muito perigoso. E Paulo, como já que prevendo, lógico que nós sabemos muito bem que é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, como já prevendo que talvez algumas pessoas se utilizassem dessa informação maravilhosa, mas de maneira errônea, exatamente para dar vazão aos seus devaneios pecaminosos, então ele começa a descrever o capítulo 6. Porque uma pessoa sabendo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, ou seja, agora eu estou livre para errar. Eu posso pecar o quanto eu quiser, porque a graça de Deus vai superabundar. E quanto mais eu peco, mais graça. Então, caminho livre. É isso que você está dizendo, Paulo? Ele então diz o seguinte, no começo do capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante?
De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou seja, então quer dizer que nós podemos pecar à torta e à direita, porque a graça de Deus vai superabundar? Mas é claro que não. É óbvio que não. Não foi para isso que Jesus te chamou. Não foi para isso que Jesus entregou a vida dele por você. Ele se entregou exatamente para que você tivesse uma nova vida. E vida em abundância com ele. Pode ir passando os slides aqui, tá? Sempre que eu der um estralinho, pode passar para mim, por favor. Então o crente pode viver pecando? Jamais. Jamais. E outra coisa até que nós devemos nos atentar é que às vezes, né, N pastores já falaram sobre isso, né, e um que eu lembro mais recente foi o Hernandes, né, Nicodemos também, uma vez vendo uma pregação dele, ele falou a mesma coisa. Nós crentes, nós temos a péssima mania de pecar à torta e à direita, aí chegamos lá à noite, né, pedimos perdão. Senhor, perdoa-me por tudo que eu errei. Nós não conseguimos ser específicos na nossa oração. Né? Pecamos no atacado e pedimos perdão no varejo. Né? Vai que vai, à torta e à direita. E não é assim. Ou então, nós temos a tendência, Senhor, me perdoe, porque eu constantemente sou pecador, segundo após segundo eu peco por pensamento. Isso não é uma verdade. Porque a sua vida foi transformada e não tem mais como o cristão viver em pecado. É verdade que o nosso estado é de pecador e que nós somos justificados por Cristo. Amém, isso é verdade. Mas não pode ser uma verdade que o pecado está constantemente na minha vida. Até porque o pecado nas nossas vidas tem que ser um deslize, um tropeço. E quando erramos, pela graça do Espírito Santo de Deus, devemos ter a humildade de reconhecer o nosso erro, dobrarmos os nossos joelhos e pedirmos perdão a Deus. Assim tem que ser o pecado nas nossas vidas, e não algo que nós fazemos voluntariamente. E às vezes, é até interessante que nós costumamos ter aquele nosso pecado de estimação, né, que ele acaba virando um Deus. Ou às vezes nós já estamos tão habituados com aquilo que aquilo já nem dói mais em nós. Nós já não conseguimos mais sentir o pesar daquilo. E a única forma de nós conseguirmos nos desvencilhar disso, como nós vamos ver mais para frente, é quando nós entendemos o sacrifício que foi feito por nós e algumas atitudes que nós temos que ter como cristãos, salvos em Cristo, exatamente para nos libertarmos desses vícios, o vício do pecado, desses laços de morte, dessas fortalezas que são criadas ao nosso redor. O próximo ponto que eu gostaríamos que nós pensássemos, que vai aí do versículo 3 até o versículo 5. Por que então o crente não pode viver no pecado? Olha só o que ele diz aí. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Gostaria só de fazer um paralelo, versículo 16 desse mesmo capítulo. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Por que então que nós não podemos permanecer no pecado? Primeiro, um preço muito alto foi pago pela sua vida, como eu acabei de falar anteriormente. E se esse preço foi pago por você e você reconhece que esse preço é valioso demais, que é o sangue do Cordeiro vertido na cruz, logo, a sua vida tem um novo Senhor.
O interessante é que o paralelo que Paulo faz é exatamente a senhor de escravos. Tendo em vista isso, então, existem duas atitudes. Ou eu permaneço fiel ao meu antigo senhor, no caso, o pecado, e, portanto, continuo tendo uma conduta pecaminosa, de forma que agrade ao senhor do pecado, ou eu tenho uma atitude de obediência a Deus, uma atitude de obediência a Jesus Cristo, que é o meu novo Senhor, que comprou a minha vida. A quem nós estamos obedecendo? Pois como o versículo 16 diz, a quem você obedece, esse é o seu Senhor. E mais um detalhe, não tem como ficar em cima do muro, não. Algumas pessoas acham ou têm a ilusão de que existe a possibilidade de eu ser nem de um e nem de outro. Afinal de contas, não sou escravo de ninguém. Mas, na verdade, ou você é escravo do pecado, ou você é escravo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outra opção. E daí, quando você olha para a nossa sociedade, em uma conversa que eu estava ontem, você olha para a sociedade e vê o quanto as pessoas têm cada vez mais perdido a noção. Tanto de como se vestem, como se comportam perante a sociedade. As pessoas exigem respeito, mas não dão respeito a ninguém. E daí então as pessoas começam a se perguntar, mas por que isso? Por que essa loucura toda? Por que isso acontece? É bem simples. Porque isso é exatamente o que o seu mestre quer. Simples assim. Você acha que você está livre, mas na verdade você só está fazendo aquilo que o seu mestre quer. E a grande questão então é, quem é o nosso mestre? Quem é o nosso Senhor? O terceiro ponto que eu gostaria de pensar, na verdade, tendo isso posto, que o crente não pode viver no pecado, que de fato a graça existe, mas que nós temos que viver de maneira diferente. Então, existem 3 atitudes, 3 conhecimentos que nós precisamos ter e exercer e que Paulo vai descrever aqui nos versículos seguintes. E a primeira atitude, o primeiro conhecimento que nós devemos ter e saber é exatamente saber que morreu com Cristo para o pecado. Você morreu com Cristo para o pecado. E olha só que interessante. Por que Paulo usa esse termo de que você morreu com Cristo para o pecado? Quem estudou as legislações da época da escravidão e tudo mais, um pouco de história, confesso a vocês que eu não era muito fã de história, mas nós sabemos muito bem que um escravo, ele só tinha 2 maneiras de se livrar do seu senhor. Ou o senhor resolver vender ele, então ele ia para um outro senhorio, mas mesmo assim continuaria sendo escravo. Ou se esse escravo morresse. Porque como é que um senhor vai comandar um escravo morto? Imagina o seguinte, que está o senhor lá, o escravo dele morreu. Ei, levanta! Faça a colheita para mim. Esse escravo consegue ter alguma atitude? Nenhuma. Por quê? Porque ele está morto. E quando Paulo faz essa comparação, que nós morremos com Cristo para o pecado, é exatamente isso que ele está querendo dizer. Porque o inimigo anda em derredor. O inimigo então clama para que você o obedeça. Ei, vai lá, peque só um pouquinho. Não faz mal a ninguém, venha me obedecer, sirva-me. Mas quando você está morto para o pecado, ele pode gritar, fazer o que for, que a sua atitude não vai ser de encontro com o pecado. Então a primeira coisa que nós devemos saber é que nós morremos para o pecado. E como algumas igrejas gostam de fazer, gostam de falar para os irmãos tomar posse. Então se você quer tomar posse de alguma coisa, toma posse disso. Você está morto para o pecado. Esse é o uso ideal para essa palavra.
E saiba disso. Tenha isso plenamente claro na sua mente, na sua consciência, no seu coração, que você está morto para o pecado. O pecado não manda mais em você. Por mais que a nossa tendência muitas vezes seja pecaminosa, isso nós sabemos muito bem, nós vamos errar, lógico, porque na verdade essa santificação só será completa quando Cristo voltar. Mas a grande questão é que nós temos que andar em novidade de vida e morto para o pecado. O pecado não pode nos controlar mais. E as nossas atitudes têm que ser em obediência a Deus. E o segundo ponto que gostaríamos que nós devemos saber também é exatamente se considerar morto. Porque não basta apenas você saber que você está morto para o pecado. Você tem que se considerar morto para o pecado. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não basta apenas saber. Você tem que ter uma atitude de quem é. Como assim, Max? Uma coisa interessante. Imagine o seguinte. Eu espero aqui que ninguém faça apostas em casas lotéricas. Mas digamos que uma certa pessoa fez uma aposta e quando ela estava lá conferindo os resultados pela TV, a aposta dela foi contemplada. Ela ainda nem recebeu o dinheiro, qual a primeira coisa que ela faz? Pula de alegria, chama os parentes. Hoje não, né, porque o nosso país é bem complicado, mas teoricamente seria essa uma atitude. E essa pessoa já se consideraria o quê? Rica. Ela ainda nem recebeu. Mas ela se considera o quê? Rica. E as atitudes dela começam a ser o quê? Atitudes de pessoa rica. Seja ela ou que vai esbanjar toda a sua riqueza, ou aquelas pessoas mais concentradas e coesas. Então, o que eu vou fazer? Calma. Já vou me preocupar aqui com o banco, fazer transferência X, transferência N. Ela ainda nem viu o dinheiro, mas ela se considera o quê? Rica. Assim, nós também devemos nos considerarmos mortos para o pecado. Nós ainda não estamos na plenitude da santificação, que é quando Jesus Cristo voltar. Mas nós devemos nos considerar mortos para o pecado e salvos por Jesus Cristo. Então, a minha atitude agora não pode ser mais a mesma que eu tinha antes do velho homem. 2 Coríntios, capítulo 17, se não estiver enganado, também vai falar isso, né? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas antigas se passaram, ou seja, suas atitudes antigas já se foram e tudo se fez o quê? Novo. Quando nós nos consideramos mortos para o pecado, o nosso ex-senhor já não comanda mais as nossas vidas. E isso reflete nas nossas atitudes. Isso reflete na nossa forma de viver. Isso reflete na forma que nós conduzimos as nossas vidas. Considerai-vos mortos para o pecado. E o terceiro ponto acerca disso, uma vez que nós sabemos que nós morremos com Cristo, uma vez que nós nos consideramos mortos para o pecado, agora só nos resta oferecer as nossas vidas em sacrifício vivo e eficaz a Deus. Versículo de 12 a 13 diz o seguinte: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, você já não pode mais conduzir o seu corpo de qualquer maneira. O seu corpo já não pertence mais a você. Você já não pode mais viver de qualquer maneira. Nós não podemos mais nos vestirmos da forma como a sociedade se veste. E que inclusive hoje, quando você sai na sociedade, é até difícil distinguir
pessoas que têm como profissão a sexualidade e pessoas que têm como profissão profissões comuns. Nós já não podemos mais compartilhar de redes sociais que afrontam o caráter de Deus. Nós já não podemos mais compartilhar postagens em redes sociais que afrontam o caráter de Deus. Porque agora já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós não podemos mais viver de qualquer forma, não podemos mais curtir qualquer coisa. Que é isso? Você quer mandar na minha vida agora? Eu não. Deus, Jesus quer mandar na sua vida. Você quer me controlar agora? Eu não. Deus. Ele quer ser o Deus da sua vida. Hoje pela manhã, na escola dominical, o presbítero Vitor nos trouxe exatamente isso. Quem é o nosso Deus? O seu Deus é quem você serve. O seu Deus pode ser um celular. O seu Deus pode ser uma televisão. O seu Deus pode ser o dinheiro. O seu Deus pode ser o seu carro. O seu Deus pode ser o seu filho, a sua filha. O seu Deus pode ser o seu namorado, o seu esposo. Que aparentemente até tem uma cara boa, um aspecto bom, mas na verdade isso está tomando o lugar de Deus na sua vida. A palavra de Deus também nos adverte o seguinte: aonde está o seu coração, aí está o seu Deus. Com o que você tem gastado tempo? Hoje de manhã, até na nossa reflexão aqui na escola dominical, nós falamos o seguinte até. Cara, é impressionante como nós perdemos tempo, investimos e gastamos tempo com celular, rede social, a série que a gente gosta, com a pessoa que a gente gosta. Mas a gente não tem a pachorra de gastarmos 30 minutos em uma reflexão nas Sagradas Escrituras. Nós não conseguimos parar alguns instantes da nossa correria do dia a dia para dobrar os nossos joelhos e levar os nossos pensamentos a Deus. Então, de fato, Deus é o nosso Deus? Será que de fato Ele não é o nosso Senhor? A quem nós temos obedecido? E uma vez que você consegue compreender isso, e que essas atitudes e conhecimentos são atitudes e conhecimentos que nos ajudam na caminhada cristã, que nos ajuda a nos livrarmos dos laços do passarinheiro, que nos ajuda a nos desvencilharmos das amarras do pecado. Uma vez nós compreendendo isso e agindo desta forma, de que forma? Sabendo que somos mortos para o pecado, nos considerando mortos para o pecado, e agindo de maneira que agrade ao Senhor, se oferecendo a Deus como sacrifício vivo, inclusive que nós cantamos aqui, como agradecer o sacrifício que Cristo fez por você? Como? E a pessoa que compôs esse cântico, de maneira tremenda, ela ainda escreve o seguinte: só uma coisa posso eu fazer, te dar, te entregar o meu viver e cantar aleluia. Não há outra coisa que eu posso fazer. Eu sei que pelas atitudes eu não consigo cumprir a lei. A lei, inclusive, existe exatamente para ficar bem claro que eu sou pecador, para que eu tome consciência de que eu sou pecador. O sacrifício foi realizado de maneira a demonstrar o tremendo amor de Deus pela sua vida, pela minha vida. E a única coisa que eu posso fazer em resposta a isso é entregar o meu viver.
Já finalizando, o último ponto que eu gostaríamos que nós pensássemos é exatamente que quem assim procede está liberto do pecado, mas não pela sua atitude, está liberto do pecado pela graça de Deus. Versículo 14, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado já não te domina mais. Se você de fato reconheceu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você teve o privilégio de ser batizado por uma igreja que de fato professa a verdadeira e sagrada Escritura, que confessa Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, que confessa a Deus como Deus todo soberano, Criador dos céus e da terra, você teve o privilégio de ser batizado, logo você é salvo com Cristo. E isso pela graça. Pela graça. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Éramos considerados inimigos de Deus. Mas Jesus, no seu imenso amor, enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para pagar o valor por mim e por você. O preço que eu tinha que pagar, Jesus Cristo pagou. E agora então vocês são o quê? Justificados, considerados justos pela graça mediante a fé. Tenhamos paz para com Deus, o nosso Senhor. E tenhamos atitudes que de fato professam que Ele é o nosso Senhor. Andemos em obediência a Deus, em obediência às Sagradas Escrituras. E como obedecer a Deus? Como obedecer às Sagradas Escrituras? Conhecendo qual é a vontade dEle. Quem me conheceu quando era um pouco mais novo, quando era moleque, sabe que eu era bastante arteiro. Mas minha mãe, meu pai sempre deixou bem claro o que eles queriam. E eu tinha então duas atitudes. Ou eu os obedecia, porque eu conhecia o que eles queriam, ou eu agia em rebeldia. E muitas vezes é exatamente isso que a gente faz. O interessante até é que no começo da carta aos Romanos, Paulo vai falar o seguinte, que nós não podemos nos considerar desculpáveis diante de Deus. Ai, Senhor, eu não sabia. Sabia sim. Estava lá o tempo todo. E ainda mais nós, que temos o privilégio de estarmos num país em que é livre a expressão das Sagradas Escrituras. Como que nós vamos falar que somos desconhecedores? Ah, sabe o que é, Deus? É que o pastor lá na igreja nunca falou sobre isso, não. O professor da escola dominical nunca ensinou isso aí, não. Mas Deus te ensinou a todo instante. Eu é que não quis enxergar. Como criança, minha mãe falava a todo instante. E quando eu agia em rebeldia, era exatamente eu que não queria ouvir. Eu que não queria enxergar o que eles queriam. Como nós agiremos então? Como nos comportaremos tendo isso posto? O pecado continuará dominando as nossas vidas ou Jesus Cristo, de fato, é o Senhor das nossas vidas? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus nos dê o privilégio, a capacidade de conseguir exatamente discernir o que é obedecer a Deus e o que é o pecado. Até porque isso vem somente também por uma atitude graciosa de Deus. O Espírito Santo de Deus, revelando a nós a cada dia exatamente o que o Pai quer. Amém? Convido o pastor aqui à minha frente para falar conosco. O pastor Márcio, né? Ser específico. Vamos ficar em pé? Então assim Deus nos fala, né? Nós temos que andar, como a Bíblia fala,
em novidade de vida. Porque se não houver essa novidade de vida, isso pode ser uma evidência que nós ainda permanecemos no pecado, ainda não fomos libertos do pecado pela graça do Senhor. Mas o fato é que nós temos conhecido essa graça, alcançados por esta graça, e precisamos, de fato, viver de acordo com esta graça, nos consagrando cada vez mais ao nosso Deus, mostrando esse viver através do Espírito, através da graça do Senhor, e impactar, contagiar outras vidas também, pelo viver diferenciado nosso neste mundo tão corrompido e tão afastado de Deus. Vamos orar. Pai amado, obrigado porque o Senhor, através de Jesus, eu creio que aceitou o culto desta noite, que o teu povo veio para te oferecer, através da mediação do Senhor Jesus Cristo. Tudo na nossa vida só tem sido possível por causa do teu amor e da tua graça manifestados em Jesus Cristo, ó Pai. E obrigado também pela ação do teu Espírito, que nos tem aplicado ao coração e à mente estas verdades, que elas permaneçam indelevelmente gravadas no nosso coração, na nossa mente, e que o Espírito do Senhor que habita em nós nos faça lembrar. E se entre nós, ó Pai, ainda houver quem não tenha esta convicção de que pertence ao Senhor, de que já recebeu o Senhor, de que já vive através da graça do Senhor a sua vida neste mundo, que o Senhor possa completar a tua obra através do teu Espírito nesse coração e nessa vida, ó Pai. E que todos que aqui estamos possamos ter entendido realmente a tua palavra e o que o Senhor espera de nós como teu povo, como tua igreja. Os privilégios que nós temos recebido são imensos, são grandiosos, porque são eternos, ó Pai. E o nosso compromisso com o Senhor deve ser de um coração agradecido e rendido aos teus pés, testemunhando da graça de Jesus através da nossa vida, através das nossas palavras, através das nossas atitudes e ações. Onde quer que o Senhor nos colocar, que o nosso compromisso seja o de glorificarmos o Senhor através das nossas vidas. Dá-nos o teu perdão, ó Pai, porque nós pecamos ainda, mas que quando pecarmos, que isso não seja deliberadamente, ó Pai, que a gente não esteja pecando pela busca do pecado em si mesmo, mas pecamos por causa da nossa natureza corrompida, a velha natureza que ainda não foi totalmente retirada de nós. Mas a nova natureza está sendo formada e ela deve crescer, e ela deve aumentar, e ela deve progredir em intensidade para que nós estejamos cada vez mais parecidos com Jesus, cada vez mais semelhantes a Jesus, porque é Ele que o Senhor colocou como nosso modelo, como a nossa referência. Abençoa o teu povo, ó Pai, na volta para os seus lares, e abençoa esta nova semana, que pela tua graça o Senhor também está nos acrescentando. Te peço o teu cuidado, a tua proteção para aqueles irmãos que já estão viajando. Te peço pela viagem também da Vanessa, da minha filha Grace, ó Pai, no próximo final de semana, que o Senhor também esteja protegendo, como também os demais irmãos que estiverem aproveitando alguma parte deste mês para algum descanso, para alguma viagem de férias. Te peço também, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando aqueles irmãos que sofrem dores, aqueles irmãos que lutam contra alguma enfermidade, que o Senhor abençoe os seus tratamentos, ó Pai.
E aqueles que têm ainda qualquer outra dificuldade, que coloquem a sua confiança, coloquem as suas súplicas, as suas orações diante do teu altar, que lancem, ó Pai, as suas inquietações, as suas ansiedades sobre Jesus, porque Jesus tem cuidado das suas vidas, tem cuidado das nossas vidas. Nós te louvamos e te bendizemos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso amado Pai Celestial, e a comunhão, a consolação, o ensino e o poder do Espírito Santo estejam convosco e sobre vós permaneçam eternamente. Amém.